Olá, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos ver como trabalhar com as coleções de objetos. Hoje vamos ver como trabalhar com ArrayList. ArrayList é como um vetor, como um array, porém ele vem com uma série de métodos que facilita o trabalho do programador. Vamos pegar aqui como exemplos, vou criar um ArrayList e este ArrayList nós vamos armazenar nomes. Então, será um ArrayList do tipo string, na qual serão armazenados strings dentro dele, certo? Vou dar o nome deste array de nomes e farei aqui então a instância dele. Vou instanciar o ArrayList. Muito bem. Pronto. Bom, podemos ver que aqui nós estamos identificando aqui um erro, certo? Se nós colocarmos aqui o mouse, ele vai dizer que não está encontrando a classe ArrayList. Essa classe ArrayList se encontra assim dentro do pacote java.util.arraylist, que nós fazemos a importação. Pronto, o erro some e nós já temos aqui o ArrayList. Como nós trabalhamos com o ArrayList? Aqui nós faremos aqui a declaração. Agora eu vou dar o exemplo aqui de como adicionar valores dentro do ArrayList pelo nome do objeto que nós criamos. Utilizamos então add e aí fazemos aqui então a inserção do objeto que nós queremos colocar. Vou colocar aqui um nome genérico de exemplo. Se eu quiser mais um nome, nomes, que é o nome do meu objeto, ArrayList, adicionar, e aqui eu coloco então o outro nome ou o nome que eu quiser. Vou colocar aqui 3 nomes aqui, para servir de exemplo para nós. Ok. Certo, botei nomes genéricos aqui. Então aqui nós temos a declaração, aqui nós temos como adicionarmos os nomes. E agora, para imprimir e validar realmente se esses nomes aqui, nós temos mais de uma forma. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro eu posso imprimir todo o ArrayList. Vamos dar aqui um System Out e eu simplesmente coloco o nome do ArrayList, certo? Automaticamente ele vai chamar o método toString e ele vai imprimir todos os nomes de uma linha separados por colchetes. Olha só, conforme mostra aqui, ó, os nomes que eu adicionei, simplesmente saiu todos dentro desses colchetes aqui. Mas se eu quiser imprimir um por um, bom, eu posso usar uma estrutura de repetição. Como? Eu estruturo uma estrutura de repetição for, como a maioria dos listas e collections do Java começam em 0, assim como um array, e eu faço com que esse índice que eu estou criando, ele percorra até o tamanho total dele que eu encontro na propriedade size. Então, eu mando imprimir, e aqui eu faço um get, da qual eu pego o nome, né, a string, porque é um ArrayList de string, do qual se refere ao índice i. Então eu imprimo todos. Aqui tem uma forma de imprimir, como nós não queremos mais ver ela, eu vou deixar aqui simplesmente comentado, e agora nós vamos ver a listagem dos nomes que foram adicionados um abaixo do outro. Olha só, fulano, ciclano, beltrano. Bom, sabemos que não só para ArrayList, mas também vou deixar esse aqui comentado, que Java tem o que nós chamamos de for each, certo? No for each, eu pego um tipo. Qual que é o tipo dos objetos que eu armazeno dentro do meu ArrayList? É do tipo string. Então, eu crio uma variável que é auxiliar do tipo string e digo que ela vai receber, cada vez que houver um loop neste for, um conteúdo que está dentro do meu ArrayList nomes. E aí, ele percorre tudo e aqui eu vou imprimindo a minha variável auxiliar, que cada vez que fizer um loop, ela recebe um dos nomes. Então o resultado esperado é o mesmo do aqui de cima, apenas nós fizemos uma outra forma de escrever ele, olha só. Muito bem. Bom, feito isso daqui, nós vamos ver agora então como alterar um dos valores que aqui tem. Primeiramente eu vou deixar aqui, para depois nós visualizar que o valor for alterado, né? Eu vou pegar aqui, então, chamar nomes,
e vou usar então o método set. No método set eu passo dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual índice eu quero alterar. Eu vou alterar o índice 0, que índice 0 aqui no caso é o primeiro índice que nós adicionamos, o primeiro nome que foi adicionado, no caso é fulano. Botar aqui um outro valor e esse valor vai ser alterado, certo? E aí nós vamos ver aqui, na hora de imprimir os dados, que esse valor foi alterado. Olha só, aqui foi impresso todos os dados e o primeiro valor de índice 0 foi alterado. Bom, e se eu quiser remover um valor? Como eu faço para remover um valor? Para mim remover um valor, eu tenho que dizer, informar para ele qual que é o índice que eu quero remover, certo? Então eu coloco aqui nomes, ponto, remove, e eu digo qual é o índice que eu quero remover. Digamos que eu queira remover o segundo, que neste caso, como nosso índice começa em 0, o segundo é o índice 1, porque o primeiro é o índice 0. E após remover, então, o que eu terei aqui? Eu terei, então, apenas os dois nomes ali listados. Vamos aqui compilar e executar. Muito bem, dois nomes listados. E para mim encontrar esse nome, eu também tenho uma outra forma de remover procurando pelo nome. Sim, eu posso procurar um nome e pedir que ele me retorne o índice desse nome, certo? Então, o que eu vou passar como parâmetros para dentro do método remover? Eu vou passar por parâmetro para o método remover, eu vou passar nomes e aqui eu vou procurar aonde está o objeto com o índice que eu quero, ó. Index of muito bem, do objeto. É interessante é o seguinte, é que se esse objeto não existir, ele vai retornar um valor que não corresponde a um índice e pode dar erro. Então, nós vamos fazer uma validação aqui, certo? No caso de um sistema. Eu quero excluir quem? Eu vou botar aqui que vai ser Beltrano, que eu sei que é um valor que está lá dentro. E aqui eu mando incluir o índice, excluir o índice. Para mim ter certeza que não vai dar erro, basta perguntar se o índice é maior ou igual a 0. Se o índice é maior ou igual a 0, é porque ele encontrou. Caso contrário, até posso mandar uma mensagem para o usuário dizendo nome que foi digitado para ser excluído não foi encontrado. Muito bem. Salvamos, executamos, aqui compilamos e executamos. Olha só, o Beltrano foi excluído. Certo? Então, o que nós vimos aqui nesta aula? Nós vimos aqui, primeiramente, como declaramos um array list. Nós vimos que assim nós vamos fazendo a inclusão usando o método add. Vimos aqui três formas de imprimir os dados, certo? Aqui a primeira forma, segunda forma e aqui por fim que nós estamos utilizando essa aqui é a terceira forma para imprimir os dados. Vimos que nós podemos alterar o conteúdo, basta informando o índice, e para remover a mesma coisa informando o índice, no caso de alterar o índice e o novo valor que ele vai receber. Para mim saber qual é o índice que se encontra algum nome que eu tenha colocado lá, basta eu utilizar o index of e passar o nome e ele deve me retornar o índice. Caso não encontre, ele deve retornar um valor negativo. Então, esta é a utilidade do ArrayList. Ele é bem mais prático, bem mais tranquilo de utilizar e protege mais o programador, certo? Então tá, vamos ficando por aqui. Abraço a todos.